Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Já para a Bíblia. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo da Carta de Romanos, este livro maravilhoso que tem muita coisa para nos ensinar. Vamos nessa? Vamos estudar e finalizar o capítulo 2 de Romanos? Vem comigo, Já para a Bíblia. Capítulo 2, verso 17 diz assim: O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a conhecer o que é certo. Você tem certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor de jovens, ou em algumas versões, crianças. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, presta atenção agora. Por que é que você não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não deve cometer adultério, por que é que você comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos seus templos? Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem, olha o que as Escrituras dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa dos judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, vocês, judeus, serão condenados pelo não-judeu, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Versículo 28. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Verso 29. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Nós já lemos, agora vamos explicar e vamos fazer a aplicação depois do texto. Olha só. É importante também saber que judeu é aquela pessoa que é o aliançado com Deus, né? Eu sou judeu, eu tenho aliança com Deus. Que aliança? Aquela aliança do pacto abraânico. Eu sou judeu, eu sou filho de Abraão, eu sou aliançado com Deus, né? Faço parte da aliança com Deus. Então isso é muito bonito falar, eu sou judeu, né? Outra coisa era viver a aliança com Deus. Mas vamos lá, a gente já vai falar sobre isso. Vamos explicar então, olha só. Sou judeu. Não adianta você dizer que é aliançado judeu com Deus, se Deus conhece o seu coração e o seu coração não está em aliança com Ele. Então não adianta você falar, eu sou aliançado com Deus, sendo que por dentro você não é. Você diz que confia na lei. Tá, você confia na lei, mas você não pratica o que está na lei. Não adianta a gente falar que confia na palavra de Deus se não põe ela em prática na nossa vida quando você escuta. Não adianta colocar em prática só parte da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que lindo! E eu estou com isso querendo dizer o seguinte, não adianta gostar só de um textozinho bonito, um textinho bonito. E esses caras aqui dizem, eu confio na lei, só não pratica, só não vive, entendeu? E nós não podemos ser assim. Se nós queremos dizer que somos aliançados com Deus, nós temos que rever o nosso conceito nesse ponto. Viver de teoria, isso não é o que Deus quer. Muito bem, terceiro ponto. Me orgulho do Deus que adoro. Tá certo.
Eu também me orgulho do Deus que adoro. Mas, e daí? Eu tenho orgulho de Deus, mas eu não tenho relacionamento com Deus. Eu não oro, eu não falo com o Pai, né? Eu crio barreiras para me relacionar com Deus. Deus, Ele quer você na sua sinceridade, conversando com Ele. Pai, me ajuda, tá doendo, Pai, socorro, tá difícil, né? Deus quer intimidade. E a intimidade começa assim, na sua simplicidade com Deus. Não adianta se orgulhar de Deus, mas viver longe dele. Explicando e aplicando o quarto ponto. Eu sei o que Deus quer que eu faça, dizia os judeus, né, daquele tempo. Não adianta saber o que Deus quer que você faça. Você tem feito? Aplicando para nós cristãos. Temos feito? Feito o quê? Nós temos feito a vontade de Deus ou feito a nossa? Lembra que eu estou explicando, estou expondo as Escrituras, a palavra de Deus, para gente que se considera aliançado com Deus. Entende? Você conhece, mas você põe em prática a palavra de Deus? Jesus disse que quem conhece e não coloca em prática é como aquele homem tolo que constrói sua casa sobre a areia. Na primeira onda de tempestade, ventos que vem, desmorona tudo. Mas aquele que coloca em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus, é como se a vida dele, a casa dele, tudo dele está construído na rocha. Vai enfrentar tempestade, problemas, o que todo mundo enfrenta, mas ele vai ter uma forma de reagir diferente. Por quê? Porque o coração dele, sua alma, seu espírito está firmado em Deus, em Jesus, que é a rocha. O quinto ponto, explicando e aplicando. Eu aprendo na lei a escolher o que é certo. Se a gente pegar a Bíblia, aqui tem explicação para tudo. Para ter relacionamento com Deus, mas também tem conselhos para tudo. Conselhos para casamento, conselhos para fazer negócios, conselhos para poder como tratar as pessoas, conselho para como tratar as autoridades, conselhos para você respeitar o próximo, conselho sobre como é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui fala tudo sobre tudo. Então, quando ele diz, eu aprendo a escolher na lei o que é certo. O que você está escolhendo na palavra de Deus? O que você acha certo? É interessante nós escolhermos o que? Tudo que vem da palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida. Tem aconselhamento para tudo na nossa vida. É o grande manual, é o grande livro de instrução para aqueles que vão morar na eternidade com Deus, no novo céu e na nova terra. E é óbvio também que tem aconselhamento para tudo nessa vida. Mas não adianta nada você fazer como esses caras faziam. Eu aprendo na lei a escolher o certo, né? Eu só escolho o que eu quero. Isso aqui eu tiro, isso aqui eu não quero. Não, eles não viviam, hipócritas. E Deus não quer que a gente seja assim, hipócrita. O sétimo ponto que a gente vai explicar e aplicar é o seguinte. Eu tenho certeza que sou luz para os que estão na escuridão. Talvez algum desses caras que disse isso estava lá no Sermão do Monte, lá atrás, alguns anos atrás, quando o Senhor Jesus estava vivo e disse, olha, vocês devem ser luz para o mundo. Talvez algum deles estava lá ou falaram para alguns outros. Algumas crianças estavam lá, alguns jovens ouviram isso, cresceram, agora eram homens e por alguma razão eles se perderam em suas doutrinas pessoais, particulares, porque eles gostavam de criar regras e se afastar do relacionamento com Deus. Era uma coisa que, meu Deus, isso acontecia aos borbotões, era automático. Eles criavam orientações, regras particulares e se afastavam da vontade de Deus. E agora Paulo está falando, cá, vocês estão falando que são luz, vocês têm certeza. Eles estão dizendo, eu tenho certeza que eu sou luz para os que estão na escuridão. Mas vocês não são não. Vocês não são não. Não são. Vocês estão na mesma escuridão cuja qual vocês alegam ser luz. E para nós, que somos cristãos, isso é muito importante. Às vezes nós achamos que, não, nós estamos na luz, somos luz. Espera aí, calma aí. Existe um versículo na carta do apóstolo João que diz o seguinte, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, ou seja, é relacionamento. Eu só posso andar na luz se eu estiver andando com Jesus. Se andarmos como Ele na luz está, nós temos que andar na luz, queridos, junto com Jesus. Se nós não andarmos na luz com Jesus, eu vou estar andando nessa luz aqui, ó, que é uma lâmpada, essa luz aqui que é do sol, entendeu? Não vai resolver. Eu não serei luz para a minha família, que é a minha primeira igreja, onde eu tenho que dar o maior exemplo. É aqui, minha igreja, minha primeira igreja começa aqui, ó, dentro da minha família, da minha casa, entendeu?
se eu não for exemplo aqui na minha primeira igreja, se eu não for luz aqui na minha primeira igreja, lá fora é só teoria, é só aparência, é só performance, é só faz de conta. E aí eu ganho uma placa de todo tamanho na testa. Hipócrita. Não é isso que o Senhor quer para nós, né? A explicação do 8º ponto, quando eles dizem: eu tenho certeza que eu sou orientador dos que não têm instrução. É comigo. Eu sou judeu, sou aliançado, conheço as escrituras, mando bem, vou na sinagoga todo dia, dou minhas esmolas, né? Só que não adianta ter tudo isso e ser um hipócrita e não praticar o que estuda sobre Deus, sobre a vontade de Deus. E esses caras eram graduados, pós-graduados, doutores, PhDs na matéria de hipocrisia. E Paulo está tentando corrigi-los para que eles se acertem diante de Deus e, com um ato de bondade, de amor, que é a carta de Paulo aos Romanos, inspirada pelo Espírito Santo, para que eles mudem o comportamento, para que realmente passem a agradar a Deus. Deus não quer que ninguém se perca, não, queridos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Deus não tem prazer que você morra sem salvação de jeito nenhum. Deus quer que você se arrependa, mas o arrependimento começa através do mover do Espírito Santo dentro de nós, nos levando a conhecer Jesus Cristo e a sua palavra, para entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para a gente tocar a nossa vida aqui nessa vida e um dia estarmos com Deus, habilitados pelo Senhor Jesus a morar no novo céu e na nova terra. Então, hipocrisia não vai rolar, não. Você não tem instrução nenhuma. Se você acha que você tem essa certeza toda de que você é orientador, na verdade é você que está precisando de orientação. E graças a Deus, eu e você temos a palavra de Deus para nos orientar. Fica com ela. É melhor a orientação de Deus do que orientações que não vêm de Deus. Olha só, claro que eu estou falando no aspecto do relacionar-se com Deus, né? Explicando o 9º ponto, vocês dizem: eu tenho certeza que sou professor de jovens, de criança. O que você está ensinando para jovem e para criança? Meu Deus, o que é que você tem ensinado para os jovens e para as crianças aí, judeu? Daquela época, Paulo está falando. Veja, você pode ser professor de jovem, você pode ser professor de criança, mas você tem que ensinar a palavra de Deus. Você tem que ser um exemplo para eles. Por exemplo, eu sou pai de jovem e sou pai de criança. Imagina. Se a minha filha ou se a minha filha jovem ou minha filha criança, que vai assistir esse vídeo meu aqui, vai dizer assim: meu pai está ensinando para todo mundo ali, ele tem certeza que está contribuindo para o reino de Deus na propagação do Evangelho, mas ele não vive nada do que ele ensina. Vou falar uma coisa para vocês. Nenhum sucesso, vocês já ouviram isso por aí, nenhum sucesso eclesiástico, ministerial, nenhum crescimento numérico, denominacional, nenhuma conta bancária recheada de dízimos e ofertas vale o fracasso, a sua derrota dentro da sua casa, diante dos seus filhos, diante da sua esposa. Você é um hipócrita, você não é o que você aparenta ser no público, você não é no particular. Eu falo isso com muito amor e temor diante de Deus, porque nós todos somos pecadores, podemos incorrer nesse erro se nós não vigiarmos. Por isso hoje o Espírito Santo tem nos corrigido, nos orientado através desta palavra maravilhosa que Paulo pregou ali, escreveu na carta de Romanos aos judeus ali no capítulo 2, para que eles saíssem do nível que eles achavam que eles eram muito tops, muito espirituais. Vocês não estão com nada, vocês estão na carne, hipocrisia, aparência, mas Deus quer levar vocês, tirar vocês desse lugar e fazer vocês subirem de nível, crescer espiritualmente de verdade, ok? Não à base de cargos, aparência ou títulos, nem de dinheiro, nem de preocupações com poses, não, mas no relacionamento íntimo com Deus. Deus é Pai e Pai de muitos filhos, entendeu? Vamos lá, explicando e aplicando o 10º ponto que Paulo fala com os judeus ali de Roma. Eu estou certo de que encontro na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Gente, esses caras eram feras. Vou pegar aqui a Bíblia de Jerusalém agora. Eles pegavam as escrituras. Peraí, como é que é esse negócio aí? Peraí. Gênesis está falando aqui, peraí, Peraí aqui, em Êxodo está falando isso aqui,
Levítico é comigo, sei tudo. Espera aí. Números? Deixa comigo, vou te mostrar. Espera aí. Deuteronômio? Tá aqui, ó. O livro dos profetas? Tá aqui. Ih, conheço tudo. As crônicas? É comigo, é assim que se faz, ó. Ó, o livro dos reis, então, tá tudo aqui, ó. No livro do reto, também tá tudo aqui. É mesmo? É isso mesmo? Vocês têm certeza que encontram na lei a apresentação completa do conhecimento da verdade? É verdade. Na palavra de Deus está realmente completa sobre tudo que é verdade para o ser humano viver nesta vida e se preparar para viver a vida eterna com Jesus, no novo céu, na nova terra, com o Pai, Filho e o Espírito Santo, os nossos irmãos anjos, né? Viver no novo céu e na nova terra. Está tudo aqui na palavra de Deus. Mas não adianta se eu sou hipócrita e não coloco em prática. Se eu só gosto de colocar em prática aquilo que me agrada, aquilo que me confronta, não. No segundo ponto do estudo, Paulo ele diz o seguinte no versículo 21. Peraí. Você ensina aos outros, por que é que você não ensina para você mesmo? Por que você não põe em prática o que você ensina? Hipocritão você, hein? Você é um hipocritão, hein? Uma hipocritona. Você é um péssimo exemplo. Por que você não ensina para você mesmo? Você não vive o que você ensina. Você não é a mesma coisa dentro, aí na sinagoga. Lá na sua casa você não é a mesma pessoa. Mas aí na sinagoga, e hoje falando, aplicando nos nossos dias, na igreja aí você é o cara que bate o escanteio, corre para cabecear, volta, abre a igreja, fecha a igreja, limpa tudo, organiza, prega, canta, louva, assovia, faz tudo, toca, vai lá, vai na lanchonete, paga, dá dízimo, oferta, mas você não vive o que você tenta demonstrar ser no público, no particular. Você é uma derrota. Isso é um perigo. Nós tentarmos ensinar o que não vivemos, Deus me livre. Deus me livre. Então, esse conselho amoroso de Paulo para eles, amoroso, Guilherme? É amoroso. É amoroso. Para que eles se convertessem, mudassem, tivessem uma mentalidade nova, evoluíssem na fé, no crescimento espiritual, deixassem o nanismo espiritual e passassem a enxergar o mundo, a realidade, pelas lentes dos olhares de Cristo. É isso que Jesus quer através de sua palavra e queria que eles entendessem. Deus ama essa galera toda aqui do passado e ama a gente do futuro também, nós do presente, né? Mas nós não podemos ser assim hipócritas. Por que você não ensina para você mesmo? Uma dica: para de ensinar. Para de ensinar. Se você está sendo uma fraude, reconheça que você é uma fraude e para de ensinar. Chega para o seu líder, em nome de Jesus, procure um outro pastor amigo seu e diga: eu sou uma fraude, eu não vivo o que eu ensino, eu sou hipócrita. E mais adiante eu vou dizer aqui, tá? O que eles faziam, eu vou fazer a aplicação para a gente. Pare de ensinar e volte para o lugar de aprendizado. Seja humilde. É melhor, com a orientação de Deus, procurar alguém, um outro pastor, um outro líder, né? Um amigo, uma amiga, e dizer: olha, eu quero me confessar. Quero confessar os meus pecados. Está escrito na carta de Tiago, conhecido até como o Provérbios do Novo Testamento, a carta prática de Tiago. Confessai uns aos outros as vossas culpas, né? Confessai, orem, se arrependam, para que sejam curados da fraude espiritual, curados da hipocrisia, curados do faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, curados do orgulho, curados da soberba, curados do narcisismo, curados da arrogância, curados da prepotência, curados de uma família que está sendo destruída porque você está colocando o seu ministério, sua liderança, o seu salário que você ganha acima da sua família. Será que essa palavra não é para você? Será que de repente não se aplica a você? Isso é muito sério. Eu digo isso com muito tremor e temor diante de Deus. Paulo vai dizer para eles no versículo 21, você ensina aos outros, por que você não ensina você mesmo? Para de hipocrisia, chega. Vocês têm que colocar em prática o que vocês conhecem. Vocês têm muito conhecimento, vocês sabem muito, vocês só não praticam, não vivem. Olha só,
Primeiro, 4 coisas. Primeiro, vocês afirmam que não devem furtar. Algumas Bíblias está escrito furtar, outras está escrito roubar. Vocês afirmam que não deve furtar, roubar. Por que é que você furta e rouba? Furtar, vou explicar para você. Furtar é você pegar, ninguém está vendo, você viu um celular em cima de uma cadeira, né, no final do culto, ou uma bolsa. Eu estou dando só um exemplo, tá? Ou você está na rua, está em qualquer lugar, você está no shopping, né? A mulher está sentada ali, você viu que o homem está sentado ali, você viu ele levantando, é dele, aquele produto é dele, mas aí você, sei lá, ou então você está dentro de uma loja, imagina, você vai ali, pega um sapato, uma bolsa, furtar é um ato que você não usa violência, você pega escondidinho, se apropria, toma para si como se fosse seu e ó, perna para que te quebra. Isso é furto, isso é crime. Inclusive no nosso ordenamento jurídico pátrio do Brasil, tem pena para isso, ok? E os caras condenavam. Parem de furtar! Parem de furtar! E eles mesmos furtavam. Roubar, o que é roubar? Roubar é mediante violência, truculência, com arma, sem arma. Vem cá, me dá isso aqui! Me dá isso aqui! É meu, perdeu! Hã? A gente conhece muito essa linguagem. A gente vê por aí, isso muito já aconteceu com a gente. Lamentavelmente, já aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas. Não estamos imunes a isso, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, os caras roubavam, muitos deles, seguindo esta palavra roubar, alguns deles eram até violentos, de forma escondida. Me dá isso aqui, mulher, me dá isso aqui, menino, eu quero isso. Violência, roubavam, mas eles ensinavam, não pode roubar, só nós. Mas no coração deles, só nós. A gente ensina para vocês não roubar, mas a gente rouba. Paulo dizia, vocês são hipócritas. Para com isso. Segundo ponto da teologia de hipocrisia que eles viviam. Versículo 22. Você diz que não se deve cometer adultério. Por que você pratica o adultério então? Eles diziam, não cometa adultério. Não faça isso, hein? Não faça. Mas escondido eles estavam entrando na casa dos amigos deles quando o marido estava trabalhando, só estava a mulher em casa. O adultério é uma coisa que destrói, Pensa comigo, se o casamento é a união do homem e da mulher, tornam-se uma só carne, quando tem o adultério, é como se rasgasse as carnes, entendeu? E não é em todos os casos, às vezes há o perdão, mas às vezes há uma ruptura e o casamento acaba. Entendeu? Isso é muito triste. Então, você ensina para não adulterar, pare de adulterar. E só para completar, Jesus diz o seguinte, hoje, no período da graça, né, para você cometer o adultério, você não precisa encostar na pele da pessoa, ter conjunção carnal, não. Basta você olhar e desejar no coração. Já cometeu adultério. Difícil, né? Isso serve para eu vigiar e para você vigiar também. Ok? O terceiro ponto, Paulo diz o seguinte. Você diz que odeia o ídolo. Eu odeio o ídolo. Negócio de ídolo comigo, eu odeio. Odeio idolatria, odeio. Mas eu roubo o que está dentro do templo deles. A pratinha, o ourinho e ganho um trocado. Mas eu odeio o ídolo. Às vezes, né, aplicando para os nossos dias, você fala assim, nossa, eu odeio esse negócio errado, eu odeio isso, eu odeio. Mas eu vou tentar ganhar um dinheirinho em cima disso. Vou tentar me enriquecer em cima desse negócio que eu odeio. Isso é idolatria, eu odeio isso. Mas eu vou tentar ganhar um dinheiro em cima disso. O disso, você imagina o que possa ser. Paulo está falando aqui o seguinte, olha, se você entende que odiar ídolo é a mesma coisa que odiar o pecado, tá tudo certo, é isso mesmo. Mas aí você se vale para ter algum tipo de benefício do ídolo que você odeia? Que loucura é essa? Que hipocrisia é essa? Esses caras eram mestres em hipocrisia, eu estou falando com vocês. Paulo diz o seguinte, quarto ponto, versículo 23. Vocês têm orgulho da lei de Deus. Que bonito, né? Mas você é uma vergonha. Paulo enche a boca, você é uma vergonha para Deus. Sabe por quê? Porque você desobedece a sua lei. Eu sou judeu, eu sou filho de Abraão, eu me orgulho da lei de Deus. Não adianta nada.
Ah, eu tenho orgulho que eu tenho a Bíblia na mão. Tenho orgulho que eu tenho orgulho da Bíblia. Tenho orgulho. Aí o Senhor fala assim para nós: mas eu tenho vergonha de você. Sabe por quê? Porque você desobedece tudo que está escrito na minha palavra. Você não cumpre. Você não obedece nada do que está escrito na minha palavra. Você não se esforça para obedecer. Você tem orgulho da lei? Deus tem vergonha de você, judeu. Esse aqui, esse judeu daquela época. Você tem orgulho da palavra de Deus? Nós, cristãos, Deus tem vergonha de nós se nós não obedecemos a sua palavra. Ficou claro? Muito bem. E agora no verso 24, Paulo ele vai dizer o seguinte, olha só. A escritura, aí ele fundamenta tudo, tá? Tudo tem que ser fundamentado na escritura. Não pode ser fundamentado numa coisícula que escrevem por aí, você tem que seguir. Cuidado, presta atenção. Presta atenção. Nós estamos aprendendo Bíblia aqui, saudável. Teologia pura, simples, papo reto. E com a presença do Espírito Santo de Deus, eu creio. É a palavra de Deus, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo, a luz do mundo. Presta atenção. A Escritura Sagrada diz: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês que se dizem judeus. Porque os não-judeus, eles viam todo esse comportamento dos que se dizem judeus, que se afirmam, têm certeza que são judeus, aliançados e ppp, popopô. E eles falam assim, tá vendo? Eu quero saber do Deus dos judeus? Nada. Alguns diziam, não existe. Não acredito. Falavam mal de Deus por causa dos judeus, os não-judeus. Quem são os não-judeus? Os gentios, os outros povos. Vou aplicar para nós. Será que não tem gente falando mal de Deus por causa de nós, cristãos? Será que não estão falando mal do nosso Deus por causa do nosso mau comportamento como cristãos? É uma coisa que nós temos que se analisar diante de Deus, se é que nós nos consideramos aliançados com Deus por meio de Jesus Cristo mesmo, ou se nós estamos querendo Deus apenas por algum interesse, para que Ele nos dê alguma bênção especial, né? Tem um louvor que eu gosto muito, que um irmão canta bem assim: lamento por viver só para mim mesmo, lamento por não cantar de coração, lamento quando eu vim pedir bênção, interessado só em bênção, né? Aí depois ele fala assim, eu estou até errando a letra aqui, mas tudo bem. E depois ele fala assim, eu não vim atrás de bênção, Jesus não deve nada para mim. E não há nada de mal na bênção, nada de mal. Mas a gente tem que entender que Jesus não deve bênção nenhuma para nós, entendeu? E não prometa bênção em nome de Deus, sendo que Ele vai abençoar do jeito, do modo, da hora, como Ele quiser. Não tente fazer a agenda de Deus, porque nós não controlamos Deus. Não somos nós que fazemos a agenda de Deus, é o Todo-Poderoso que faz a nossa agenda. Por Ele e diante dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É muito melhor quando as pessoas dizem, olha, você viu aquele cristão ali? É cristão de verdade. Agora, o contrário é tão triste, né? Ih, rapaz, aquilo ali é um mau testemunho. Eu quero saber de crente não, eu quero saber de igreja não. Ih, Deus não existe não. Aquilo ali é crente? Aquilo ali é crente? Aquela lá é crente? Não. Isso acontece hoje em dia, infelizmente. Mas ainda há tempo de se arrepender e de dar novos frutos. De sermos uma árvore que traga novos frutos. Mas é necessário conversão, é necessário arrependimento, é necessário conhecer a palavra de Deus, o Deus da palavra. Nós temos que nos autoanalisar, né, diante de Deus e agradecer pelas oportunidades, como agora, de estarmos ouvindo a sua palavra para sermos transformados por ela e alcançarmos a mente renovada, a mente de Cristo. Entendeu? Agora o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o que mais o judeu gostava de falar e fazer, que era circuncisão, circuncidado. O que era circuncisão? Na época de Abraão, Deus, ele chamou Abraão e falou assim, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou ensinar para você um procedimento que vai servir para todo o teu povo, para todos os seus filhos, tá?
a circuncisão. No 8º dia de nascimento do menino, pega o prepúciozinho da pelinha ali do órgão masculino, corta aquela pelinha e retira. Todos que fizerem isso estarão aliançados para comigo. Só que Deus não estava preocupado apenas com a questão física, circuncisão só na carne. Deus não está preocupado só com isso. Começou assim, mas na verdade, Deus ele queria que a aliança estivesse na alma. Aquilo ali era só um sinal externo, mas o que importa e importa para Deus era a aliança por dentro, no coração. Inclusive Moisés vai dizer isso depois para os judeus. Paulo ele conhecia as Escrituras. Moisés escreveu isso. Deus falou com Moisés: vocês têm que estar com o coração circuncidado. A circuncisão externa de nada vale se o coração não estiver circuncidado. Quer dizer, aliançado com Deus. O sinal externo de aliança não tem valor algum se não houver um sinal interno, se a sua alma, se o seu coração, o seu espírito não estiver aliançado com Deus. E Paulo vai dizer para eles o seguinte: veja, vocês dizem o seguinte, a circuncisão tem valor. Se você é judeu e obedece à lei, ela tem valor. Só que você não obedece, então essa circuncisão aí é a mesma coisa que nada. Esse ato de cortar a pelinha do prepúcio que vocês fizeram lá quando tinha 8 dias de vida e fazem com seus filhos, não quer dizer nada. Vocês não obedecem à lei. Esse sinal, esse estereótipo, essa situação aí externa no corpo, não está dizendo nada para Deus, se por dentro vocês não têm o coração, não está entregue a Deus. Então, aplicando para nós, não adianta nós dizermos que somos cristãos, que amamos a Deus, que estamos convertidos a Deus, que servimos ao Senhor, se o nosso coração não está entregue a Deus. É hipocrisia. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, se um homem que não é circuncidado, ou seja, outros povos, que não foi circuncidado, não foi ali, não fez aquela aliança externa ao 8º dia de nascimento, e toma conhecimento dos mandamentos de Deus e obedece os mandamentos de Deus, mesmo não tendo sido circuncidado, para Deus, esse homem é um homem aliançado com Deus. Deus o tratará como circuncidado, porque para Deus o que vale é o coração e não a aparência de circuncidado, de aliançado, crentão na aparência, mas o interior está vazio, está oco, é uma fraude espiritual. E há alguma consequência de viver assim? Versículo 27. Assim, ou seja, o assim aqui é dessa forma, neste modelo de vida, escolhendo viver desta maneira, vocês serão condenados pelos não-judeus. Vocês que têm a lei escrita nas mãos e são circuncidados, vocês que têm todos esses recursos, serão condenados pelos não-judeus, porque mesmo não sendo circuncidados, mesmo não sendo conhecedores a profundo, doutores de lei, quando Deus olhar para eles, Deus vai ver que neles sim existe aliança e vai condenar vocês, porque vocês não mudam de vida, vocês são hipócritas. Aplicando nos nossos dias, mesmo que nós tenhamos a palavra de Deus, conheçamos a palavra de Deus, pensa que sabe tudo de Bíblia, mas se não vive, outras pessoas que não têm às vezes a pompa que você tem, o palanque que você sobe, o púlpito que você sobe, o acesso a lugares que você tem, pessoas que não têm tudo isso que você tem, pessoas que estão no anonimato, pessoas que estão longe dos holofotes, longe das luzes da ribalta, elas estão obedecendo os mandamentos de Deus, estão obedecendo a palavra de Deus. E vocês que fazem tudo isso serão condenados pelos que praticam a justiça. Isso está na palavra, entendeu? Então Paulo diz para ele: para com isso, gente. Nós temos que viver uma vida verdadeira. E aí Paulo faz a grande pergunta no versículo 28. Quem é judeu de fato e circuncidado de verdade, então? Quem é cristão convertido de fato? Quem é aliançado com Deus de verdade? Quem é que é convertido de verdade? Pergunte-se para você mesmo, se você, diante de tudo que você ouviu, se você realmente é aliançado com Deus, se o seu coração está entregue a Deus de verdade, se você é convertido a Deus de verdade mesmo, ou se sua fé
é apenas puramente emocional. E aí Paulo responde: é claro que não é aquele que somente por fora, na aparência, é circuncidado só no corpo, não é? Pelo contrário, o verdadeiro judeu é o judeu por dentro, é aquele que tem um coração circuncidado. Ele está citando aqui Moisés. Moisés disse isso. Olha o texto aqui embaixo. Para Deus, o que vale é o coração circuncidado, é o coração aliançado por meio de Cristo Jesus, nosso mediador. E Paulo vai explicar para eles: olha, e tem um detalhe, essa circuncisão que acontece aqui dentro, no nosso interior, é uma obra única e exclusiva, é uma divina obra operada pelo Espírito Santo de Deus, e que a lei escrita não pode fazer. Mas Paulo está falando que a lei não pode fazer? Como é isso, hein? Aplicando, olha só, letra por letra, só a Bíblia, ter a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas sem a iluminação do Espírito Santo para te mostrar o que está revelado aqui para você entender, é letra por letra. É como se você estivesse abrindo um outro livro qualquer. Agora, quando você fala, vou ler a palavra de Deus. Deus, fala comigo, Pai. Vou estudar. Vou começar em Gênesis. Vou começar e você ora. Senhor, é relacionamento. Fala comigo, eu quero aprender. Eu preciso aprender. A minha vida até hoje é uma fraude. Eu estou sendo hipócrita igual esses judeus aqui lá que Paulo escreveu aos romanos. Meu Deus, eu preciso ter uma vida verdadeira, bons frutos. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser um exemplo dentro da minha primeira igreja, que é a minha casa. Me ajuda a consertar. Me ajuda a plantar frutos novos para colher bons frutos. O Espírito Santo vai te iluminar. Porque está escrito aqui, ó. Isto é uma coisa que o Espírito de Deus faz dentro de você e que só conhecer letra por conhecer não vai acontecer. Na nossa vida como cristão é a mesma coisa. Não adianta só conhecer letra. Tem que conhecer, mas tem que ter a experiência do Espírito e vida que emana da palavra de Deus. Mas aí você tem que orar. Entendeu? Pedir que haja a presença de Deus para que a palavra dele seja viva, eficaz, avivada na nossa alma. Quantas vezes você, eu, lendo, orando, Senhor, vou ler, vou estudar, começamos a chorar. Por quê? Você chora, você é visitado, quebrantado, renovado e aprende. Essa então que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É difícil fazer, né? Mas eu vou me esforçar, né? E o Espírito Santo vai nos ajudando. Ele nos ajuda, porque sozinho a gente não consegue, entendeu? Mais adiante nós vamos estudar isso. Sem Jesus a gente não consegue nem aceitar Ele, entendeu? E para finalizar, Paulo diz o seguinte: olha, e o louvor que essa pessoa recebe, que pessoa? Essa que tem o coração aliançado, circuncidado, aliançado com Deus, o coração entregue, é de Deus. Seja homem, seja mulher, jovem, criança, quem quer que seja, idoso. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. O louvor aqui não é que Deus vai cantar um louvor para você nem para mim. Significa o elogio que vem de Deus, a honra que vem de Deus para todos os seus filhos. Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, fique tranquilo, Deus vai te honrar. Existe um louvor, existe uma honra e um elogio de Deus. Mas existe elogio de Deus? Claro! Está escrito na palavra de Deus, aquela frase linda: muito bom servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Elogio de Deus. Venham benditos de meu Pai, esse já é outro versículo, e vejam o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Eu espero que essa palavra entre no seu coração como amor. Então, finalizando, Deus tem uma honra, tem um elogio, um louvor, nesse sentido, para todos aqueles que são verdadeiramente circuncidados no coração, na alma, com Deus, aliançados com Deus no interior. Deus não está preocupado com a aparência. Se você estudar mais a Bíblia, você vai ver isso. A aparência não move Deus.
mas um coração quebrantado move o coração de Deus. É isso aí. Chegamos ao final do 2º capítulo de Romanos. Na próxima aula, se Deus quiser, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, iniciaremos o capítulo 3 de Romanos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.